Minha irmã gritou meu nome até o último segundo. Eu ouvi, e mesmo assim não voltei para ela. Eu escolhi salvar minha mãe e deixei minha irmã morrer. Isso foi há 17 anos, e eu ainda acordo no meio da noite ouvindo os gritos dela. Ninguém fala sobre isso, mas eu preciso, porque o peso dessa escolha não sai de mim. Não importa quantos anos passem, não importa quantas vezes eu tente me convencer de que fiz o melhor que pude naquela madrugada. A verdade é que eu tinha que escolher, e escolhi. Era uma noite de sexta-feira, fria, silenciosa. Eu tinha voltado mais cedo do trabalho porque estava cansada. Minha mãe já dormia no quarto dela, no segundo andar. Ela tinha acabado de fazer uma cirurgia no quadril e mal conseguia se mexer sozinha. Minha irmã, a Laura, tinha descido para o porão para pegar uns cobertores velhos. Ela sempre fazia isso. Descia lá, mexia nas caixas, ficava revirando as coisas da nossa infância. Eu tomei um chá, subi para o meu quarto, apaguei. Foi o cheiro que me acordou. Aquele cheiro de algo queimando. Mas não era comida. Era diferente. Era denso, sufocante. Abri os olhos e a casa já estava cheia de fumaça. Eu ouvi o crepitar. Aquele som baixo, mas constante de madeira estalando, de fogo crescendo. Levantei da cama tropeçando. Meu coração já batia descontrolado. Abri a porta do quarto e a fumaça entrou como uma onda. Quente, escura. Eu mal conseguia respirar. E foi aí que eu ouvi 2 gritos. Minha mãe do quarto dela e minha irmã de algum lugar lá embaixo. A gente sempre foi só nós 3. Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos. A Laura tinha 9. Minha mãe criou a gente sozinha. Trabalhava como costureira, fazia encomendas em casa. A máquina dela rodava o dia inteiro. Era uma mulher forte. Silenciosa, mas forte. Eu era a filha mais velha, a responsável. Desde cedo eu sabia que tinha que cuidar da Laura, ajudar minha mãe, ser o apoio da casa. Eu aceitei isso, nunca reclamei. Era meu papel. A Laura era diferente. Ela era cheia de vida. Falava alto, ria fácil, sempre com algum plano na cabeça. Queria ser professora, adorava criança. Tinha uma energia que iluminava qualquer lugar. Minha mãe dizia que ela puxou ao meu pai. Eu era mais parecida com ela, séria, contida. Mas a gente se amava. A Laura me ligava todo dia. Mesmo morando na mesma casa, ela batia na porta do meu quarto só para falar besteira. Me mostrava vídeos engraçados, me puxava para dançar na sala. Ela tinha 26 anos, mas parecia uma adolescente. Leve, livre. Minha mãe estava envelhecendo. A cirurgia no quadril tinha sido difícil. Ela estava se recuperando devagar. Precisava de ajuda para tudo. Eu e a Laura nos revezávamos. Eu cuidava mais da parte prática. Remédios, médicos, comida. A Laura cuidava da parte emocional. Ficava horas conversando com ela, fazendo ela rir. Nós éramos uma equipe. Naquela semana, a Laura tinha acabado de ser chamada para dar aulas numa escola perto de casa. Ela estava radiante. Passou o dia inteiro contando para minha mãe sobre os alunos, sobre como ia decorar a sala. Ela tinha comprado um caderno novo só para planejar as aulas. Tava tudo Se normal. você está gostando dessa história, nos ajude. Se inscreva no canal e curta nosso vídeo. E comente aqui de qual cidade você está nos assistindo. Eu não pensei, não tive tempo de pensar. A fumaça estava tão densa que eu mal enxergava. Tentei gritar, mas a fumaça entrou na minha garganta e eu engasguei. Os olhos ardiam. O calor era insuportável. Parecia que o ar estava fervendo. Eu saí do meu quarto e vi as chamas. Elas subiam pela escada, rápidas, violentas. A madeira velha da casa estava alimentando tudo. O fogo já tinha tomado o primeiro andar inteiro e estava subindo. Minha mãe gritou de novo. Me ajuda! Pelo amor de Deus, me ajuda! Era do quarto dela, 2 metros de distância do meu. Eu ouvi a voz dela, desesperada, sufocada. Ela não conseguia sair da cama sozinha. Ela estava presa. E então eu ouvi a Laura.
trancado. Eu não consigo abrir. Me tira daqui. A voz dela vinha de baixo, do porão. Ela estava presa lá embaixo. E o fogo estava subindo justamente por ali, pela escada que dava acesso ao porão. Eu fiquei parada. Não foi nem um segundo, mas pareceu uma eternidade. Eu olhei para o corredor, para o quarto da minha mãe. Depois eu olhei para a escada em chamas e entendi. Eu não ia conseguir salvar as duas. Se eu descesse para pegar a Laura, o fogo ia me cortar o caminho de volta. Eu ia ficar presa lá embaixo com ela e minha mãe ia morrer sozinha no quarto. Se eu pegasse minha mãe primeiro, eu não ia ter tempo de descer e tirar a Laura. Eu tinha que escolher. Meu corpo tremia. Eu não conseguia respirar. O calor queimava minha pele. A fumaça entrava nos meus pulmões e eu tossia sem parar. Me ajuda! Minha mãe gritou de novo. Pelo amor de Deus, me tira daqui! A Laura berrou. As duas, ao mesmo tempo. E eu não sabia o que fazer. Eu ouvi a voz da minha mãe mais perto. Ela estava ali, a 2 metros. Ela era minha mãe. Ela me criou. Ela estava doente e não conseguia andar. Se eu não atirasse dali, ela ia morrer queimada, consciente, sozinha. Mas a Laura era minha irmã mais nova. Ela tinha a vida inteira pela frente, tinha acabado de conseguir o emprego que sempre quis. Ela era luz, ela era alegria, ela não podia morrer ali. Eu tinha segundos para decidir. E foi aí que eu me movi. Eu entrei no quarto da minha mãe. Não foi uma decisão racional, não foi um cálculo frio. Foi instinto, foi desespero, foi a proximidade. Ela estava ali. Eu conseguia ver ela, conseguia alcançar ela. A Laura estava lá embaixo, longe, escondida pela fumaça e pelo fogo. Eu entrei. Minha mãe estava caída no chão, ao lado da cama. Ela tinha tentado se levantar e caído. Estava tossindo, engasgando, os olhos vermelhos, o rosto coberto de suor e fuligem. "Vamos!" eu gritei, pegando ela pelos braços. Ela era leve. Sempre foi magra. Mas naquele momento, com a perna machucada, com o medo, ela parecia pesar toneladas. Eu a puxei, arrastei. Ela gemia de dor, mas eu não parei. Saímos do quarto. O corredor estava pior. As chamas tinham avançado. A escada principal já estava em chamas. Não dava para descer por ali. "A janela!" eu gritei. Tinha uma janela no corredor que dava para o telhado da garagem. Era a única saída. E enquanto eu arrastava minha mãe até lá, eu ouvi: "Me ajuda, por favor!" A voz da Laura, mais alta, mais desesperada. Ela estava gritando meu nome. Gritando. Meu corpo inteiro quis voltar. Quis soltar minha mãe e correr escada abaixo. Mas eu olhei para trás e vi as chamas. Vi a madeira desabando. Vi a escada inteira coberta de fogo. Se eu descesse, eu ia morrer também. E minha mãe ia morrer sozinha. Eu forcei a janela. Quebrei o vidro com o cotovelo. Ajudei minha mãe a passar. Ela caiu do outro lado no telhado e eu pulei atrás. O ar lá fora estava gelado, limpo. Eu respirei fundo e meu peito doeu. "A Laura!" minha mãe gritou, segurando meu braço. "Você tem que buscar a Laura!" Eu olhei para casa. As chamas já tinham tomado conta de tudo. A estrutura inteira estava cedendo. Eu ouvia os estalos, o barulho de madeira rachando, de coisas desabando. Eu vou. Eu menti. Eu sabia. Eu sabia que não dava mais, mas eu desci do telhado mesmo assim. Corri até a porta da frente. O calor me jogou para trás. Tentei entrar, mas era impossível. A casa inteira era uma bola de fogo. E então, eu ouvi o último grito dela, ecoando, cortando o som das chamas. E depois, silêncio.
Eu caí de joelhos na grama. Não conseguia me mexer, não conseguia gritar. Só ficava ali, olhando a casa queimar, ouvindo o som do fogo devorando tudo, sentindo o calor no rosto, o cheiro de fumaça grudado na minha pele. Os bombeiros chegaram, não sei quanto tempo depois. Pode ter sido 5 minutos, pode ter sido 20. Eu não sei. Eu estava ausente. O corpo estava ali, mas eu não estava. Eles entraram, jogaram água, tentaram controlar as chamas. Mas era tarde demais. Quando eles conseguiram entrar no que sobrou da casa, encontraram a Laura. Ela estava caída perto da porta do porão. Tinha tentado arrombar. As mãos dela estavam machucadas, queimadas. Ela tinha socado a porta até o fim, até não ter mais forças. Eles me contaram isso depois. Na hora, eles só cobriram o corpo dela com um lençol e pediram para eu não olhar. Mas eu vi. Eu vi o contorno, o tamanho, a forma do corpo dela debaixo do tecido branco. E algo dentro de mim morreu junto. Minha mãe estava sentada na ambulância, recebendo oxigênio. Ela chorava, gritava, pedia para ver a filha, mas não deixaram. Eu me aproximei dela, me sentei ao lado. Ela me olhou e nos olhos dela eu vi. Ela sabia. Ela sabia que eu tinha escolhido. Você salvou eu, ela sussurrou, a voz rouca, quebrada. E deixou ela lá. Eu não respondi. O que eu ia dizer? Que eu não tive escolha? Que foi instinto? Que eu não consegui salvar as duas? Não importava. O resultado era o mesmo. A Laura estava morta. E eu estava viva. E minha mãe também. Mas alguma coisa entre nós três tinha morrido naquela casa, junto com a Laura. Nos dias seguintes, tudo foi um borrão. Velório, enterro, gente entrando e saindo, todo mundo dizendo as mesmas frases vazias. Ela tá em paz, foi a vontade de Deus, não foi sua culpa. Mas era minha culpa. Eu tinha escolhido. E por mais que as pessoas tentassem me convencer do contrário, eu sabia a verdade. Eu tinha deixado minha irmã morrer. As semanas seguintes foram as piores da minha vida. Eu não dormia. Quando fechava os olhos, eu ouvia os gritos dela, via as chamas, sentia o calor. Acordava assuada, tremendo, com o coração disparado. Às vezes eu acordava gritando. Outras vezes eu acordava em silêncio, só com as lágrimas descendo. Minha mãe não falava comigo. Ela não me xingou, não me acusou diretamente. Mas o silêncio dela era pior do que qualquer palavra. Ela me olhava e desviava o olhar. Evitava ficar no mesmo cômodo que eu. Comia sozinha, passava o dia trancada no quarto. Ela me culpava. E eu não podia culpá-la por isso, porque eu também me culpava. Eu repetia a cena na minha cabeça 1000 vezes. Tentava encontrar uma saída diferente, um jeito de ter salvado as duas, mas não tinha. Não importava quantas vezes eu repassasse, o resultado era sempre o mesmo. Ou eu salvava a minha mãe, ou eu salvava a Laura. E eu escolhi. As pessoas vinham me visitar, traziam comida, faziam perguntas, queriam saber como tinha sido, o que eu tinha visto, o que eu tinha sentido. Eu mentia. Dizia que tinha tentado buscar a Laura, que o fogo tinha me impedido, que eu tinha feito tudo o que podia. Mas por dentro, eu sabia. Eu não tinha feito tudo o que podia. Eu tinha escolhido. E essa escolha estava me matando. Teve um dia que eu entrei no quarto da Laura. Tava tudo como ela tinha deixado. A cama desarrumada, as roupas jogadas na cadeira, o caderno novo em cima da mesa, aquele que ela tinha comprado para planejar as aulas. Eu abri. A primeira página estava escrita com a letra dela, grande, animada. Primeiro dia de aula, ideias. E embaixo, uma lista de atividades, de brincadeiras, de coisas que ela queria fazer com os alunos. Eu sentei no chão e chorei. Chorei até não ter mais lágrimas, até meu corpo doer,
até eu não conseguir mais respirar direito, porque ela tinha uma vida inteira pela frente e eu tinha tirado isso dela. Minha mãe morreu 3 anos depois. Disseram que foi o coração, mas eu sei que foi a tristeza. Ela nunca se recuperou da perda da Laura e ela nunca me perdoou. A gente morava na mesma casa, mas éramos estranhas. Ela mal falava comigo. Quando falava, era só o necessário. Não tinha carinho, não tinha conexão. Ela morreu sozinha no quarto dela, durante a noite. E quando eu encontrei o corpo dela na manhã seguinte, a primeira coisa que eu senti foi alívio. Alívio porque o sofrimento dela tinha acabado. E alívio porque eu não precisava mais carregar o peso do olhar dela. Mas o alívio durou pouco, porque a culpa não foi embora. Ela só aumentou. Porque agora, além de ter deixado a Laura morrer, eu tinha salvado minha mãe para que ela vivesse 3 anos de agonia, 3 anos de luto, 3 anos de solidão e amargura. Será que tinha valido a pena? Será que eu deveria ter escolhido diferente? Essas perguntas não saíam da minha cabeça. Eu comecei a fazer terapia. No começo eu não falava nada. Só ficava sentada ali, em silêncio, enquanto a terapeuta esperava. Mas aos poucos eu comecei a falar. Comecei a contar. Sobre a noite do incêndio, sobre a escolha, sobre os gritos da Laura, sobre o silêncio da minha mãe. A terapeuta me disse que eu não tinha escolha, que eu tinha feito o que qualquer pessoa faria, que eu não podia me culpar por uma situação impossível. Mas eu não conseguia acreditar nisso, porque no fundo eu sabia que tinha feito uma escolha, e essa escolha tinha consequências. Eu parei de sair de casa, parei de trabalhar, fiquei meses trancada, vivendo das economias que tinha. Não atendia telefone, não abria a porta para ninguém. Só ficava ali, sozinha, com os meus pensamentos e com os meus fantasmas. Teve uma noite que eu pensei em desistir. Eu estava sentada no chão da sala, no escuro, olhando para a janela e pensei: por que eu ainda estou aqui? Por que eu sobrevivi e ela não? Qual o sentido de continuar carregando isso? Eu fiquei horas ali, pensando, sentindo. E então eu lembrei de uma coisa que a Laura sempre dizia: a vida é um presente e a gente não pode desperdiçar. Ela dizia isso toda vez que eu reclamava de algo. Hoje, 17 anos depois, eu ainda penso naquela noite, todos os dias. Não importa o que eu esteja fazendo, não importa onde eu esteja. Em algum momento do dia, a memória volta. O cheiro de fumaça, o calor, os gritos. E o pior é que eu não lembro do rosto dela. Eu tento, fecho os olhos e tento ver a Laura, o sorriso dela, os olhos dela, mas a imagem está embaçada, distorcida, como se o tempo tivesse apagado os detalhes. Eu tenho fotos, olho para elas todo dia, mas não é a mesma coisa, porque nas fotos ela está congelada, parada. E a Laura nunca foi assim. Ela era movimento, energia, vida. Eu nunca casei. Nunca tive filhos. As pessoas perguntam, ficam curiosas, acham estranho, mas eu não sei explicar para elas que eu não me sinto no direito. Eu tirei o futuro da minha irmã. Como é que eu vou construir um futuro para mim? Parece errado. Parece injusto. Eu trabalho, pago minhas contas, vivo uma vida simples, sem muita gente por perto, sem muito barulho. Prefiro assim. No silêncio, eu consigo ouvir meus próprios pensamentos. E por mais dolorosos que sejam, eles são a única companhia que eu tenho. Teve gente que tentou se aproximar, amigos, homens, pessoas que queriam fazer parte da minha vida. Mas eu sempre afastei, porque no fundo, eu sei.
Eu não mereço ser feliz. Não depois do que eu fiz. Não depois de ter deixado ela morrer. Eu visito o túmulo da Laura toda semana. Levo flores, limpo a lápide, fico ali sentada, conversando com ela. Contando sobre a minha semana, sobre as coisas pequenas que acontecem. Eu sei que ela não responde, mas eu preciso falar. Preciso dizer para ela de novo e de novo que eu sinto muito, que eu não queria, que eu faria diferente se pudesse. Mas eu não posso. E isso é o que mais dói. Eu não posso voltar, não posso mudar, não posso salvá-la. A única coisa que eu posso fazer é carregar isso. Carregar a culpa, a dor, a memória e tentar, de alguma forma, honrar a vida que ela não teve. É pouco, eu sei, mas é tudo que eu tenho. Se eu pudesse voltar naquela noite, eu não sei o que eu faria. Eu gostaria de dizer que escolheria diferente, que salvaria a Laura, que deixaria minha mãe ir, mas eu não sei. Porque na hora, quando o fogo tá subindo, quando a fumaça tá te sufocando, quando você tem segundos para decidir, você não pensa, você age. E eu agi. E agora eu vivo com isso. Eu aprendi que algumas escolhas não têm resposta certa, que algumas situações são impossíveis, não importa o que você faça, e que o peso de uma decisão assim nunca vai embora. Não importa quanto tempo passe, não importa quantas terapias você faça, não importa quantas vezes as pessoas digam que não foi sua culpa, você vai carregar para sempre. E a única coisa que você pode fazer é aprender a respirar com esse peso. Eu penso muito no que a Laura diria se estivesse aqui. Eu acho que ela me perdoaria. Ela sempre foi assim, de coração enorme, de perdoar fácil, de não guardar rancor. Mas eu não consigo me perdoar. E talvez eu nunca consiga. Talvez essa seja a minha cruz, minha penitência, o preço que eu pago por estar viva. Mas se essa história serve de algo, que sirva para isso. Se você tem alguém que você ama, alguém que faz sua vida valer a pena, não espere, não deixe para amanhã, não deixe as coisas por dizer, não deixe os abraços para depois, porque a vida muda num piscar de olhos. E às vezes, você não tem uma segunda chance. Eu não tive. A última coisa que eu disse para Laura foi boa noite. Simples, rápido, sem importância. E foi a última coisa. Se eu soubesse, eu teria dito tantas coisas, teria abraçado ela mais forte, teria ficado mais tempo com ela, teria dito quanto eu amava. Mas eu não sabia. E agora é tarde. Não deixe que seja tarde para você também. Viva, ame, perdoe. Porque um dia, quando você olhar para trás, você vai querer ter feito isso. E eu vou continuar aqui, carregando minha escolha, carregando minha culpa e honrando a memória da minha irmã da melhor forma que eu sei. Vivendo, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, porque ela merecia viver. E já que ela não pode, eu vivo por nós duas.